vamos falar sobre 10 dicas para melhorar os seus relacionamentos. Tá bom? Como eu sei que vocês não anotam, eu coloquei no Facebook, tá? Se você não quiser, né, obviamente, né, se você quiser anotar, pode começar, né? Pode pegar um pedacinho de papel, tal, alguma coisa no celular, né? Quem tem aí. Mas se você não quiser, depois no Facebook, na minha página no Facebook, tem lá, tá bom? Essas 10 dicas de hoje você vai encontrar lá com muita facilidade. E a primeira delas... Qual que é o teu site? O site é simonville.com.br ou apalestra.com. O Facebook é Palestrante Simon Hill. Tem eu, tá bom? A página do Facebook, boa sua pergunta, já me deu gancho com o merchan. A página do Facebook é Simon, seu amigo. É a página, tá? O Palestrante Simon Hill é o perfil pessoal, tá bom? E os outros dois primeiros aqui são sites. Então, se precisar também, livro para baixar em PDF, tudo tem no site, tá? Então, vamos lá? A primeira dessas dicas, a primeira das 10 dicas para os relacionamentos, para melhorar os seus relacionamentos, é a seguinte: assuma a responsabilidade pela sua comunicação. Assuma a responsabilidade pela sua comunicação. Normalmente as pessoas dizem assim: sabe por que meus relacionamentos não são bons? Eu não tenho essa facilidade de assumir, de fazer relacionamentos sadios, porque eu não me comunico direito, eu não sei me expressar. Tá bom. Só que se você não assumir a responsabilidade por isso, nunca vai melhorar também. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que melhorar a nossa comunicação é dever nosso. Não é algo que eu consiga fazer para que o outro melhore. É quase a mesma coisa que ir na academia, né? Não tem jeito de eu ir na academia para você ficar forte. E não tem jeito de você fazer por outra pessoa. Então a primeira dica, ela é muito relevante, porque sem ela, nós não melhoramos a comunicação e também não melhoramos os relacionamentos. Então, tão importante quanto saber a importância, a relevância de ter um relacionamento sadio, é assumir a responsabilidade por fazer isso dar certo. Então, se você não se comunica bem, já chegou a essa conclusão, o que precisa fazer? Será que é estudar mais sobre o assunto, fazer algum curso, começar a dar os primeiros passos para ouvir melhor, observar os outros? Então, sem assumir a responsabilidade pela sua comunicação, é impossível melhorar o casamento, é impossível melhorar a relação com filhos, é impossível melhorar a relação com pais, irmãos, com colegas de trabalho, então nem se fala, né? Se a gente tem dificuldade de se relacionar com os de dentro de casa, quanto mais com aqueles que a gente só vê, por exemplo, uma vez por dia, né? A gente vê, trabalha junto, mas não tem obrigação nenhuma de estar, né? Manter um bom relacionamento. Então, a primeira coisa, assuma a responsabilidade pela sua comunicação. Isso também serve para resolver problemas, né? Eu falei aquilo ali, mas eu não queria ter dito. Já disse. Tem um ditado chinês, né, que diz assim, que palavras ditas são como penas jogadas ao vento. Não voltam nunca mais. Uma vez que você já disse, é sua obrigação arcar com as consequências daquilo. Então assuma a responsabilidade. Falou, falei. Errou, errei. Então, desculpe. Tá bom? A primeira das dicas já foi dada. A segunda também é muito relevante para melhorar os relacionamentos. Pare de julgar. Pare de julgar. Esses dias eu estava ouvindo telejornal, e aí apareceu uma mensagem lá, falando, né, novamente da Copa do Mundo. Que o Ronaldo disse lá que é mais importante ter estádios do que hospitais, né? E aí muitas pessoas comentando e tal. Depois o Pelé também deu um comentário. E a chamada do telejornal que me chamou muito a atenção
e que fez eu parar para ouvir, né? Ele disse assim, que o rei Pelé disse que a corrupção nos estádios não era importante. Falei, mas não é possível que uma pessoa da envergadura do Pelé falou um negócio desse. Aí fui ouvir a matéria. O que o Pelé havia dito é que, embora já tinham roubado, agora tinha que usar os estádios. O que ele disse foi isso, olha, agora que já roubou, não tem mal o que fazer, tem que usar o estádio para a Copa e fazer um bom Mundial. Percebeu que aquilo que o repórter disse é bem diferente do que o Pelé havia dito? E normalmente a gente vai pelo quê? Pelo que eu ouvi dizer. Quando na realidade o fato é bem diferente daquilo que nós ouvimos dizer. Então quem quer melhorar os relacionamentos precisa aprender a apegar-se ao fato e nunca a opinião sobre o fato. Faz diferença, não faz? Ah, eu vi você lá não sei na onde. Peraí. Você ter visto é uma coisa, eu estar lá é outra. Pode ter sido um primo meu, uma prima minha, alguém parecido comigo. Ah, mas eu tenho certeza que era você. Então por que não acenou para mim? Por que não me chamou? Não é assim? Ah, mas vai que eu chamo e não é. Não é assim? Vai que eu chamo e não é. Só que a gente assume que é aquela pessoa do nosso convívio que estava lá naquela situação de risco. Você já reparou, já percebeu que sempre a gente encontra certas pessoas nos lugares mais esquisitos? Já reparou? Começa a observar. Fala, puxa, mas eu não sei o que você estava fazendo lá em tal lugar, um lugar esquisito, não era para te encontrar lá. E a gente vê a pessoa lá. Só que normalmente a gente se apega aqui à nossa opinião sobre o fato, né? Eu já disse isso para vocês, vou repetir. Você vai ali na praça, no final de semana, você vai reparar ali nas pessoas que estão lá, e fala assim, nossa, a praça lá é cheia de gente estranha, não é assim? E tudo aquilo que não parece com a gente é esquisito, não é? Você vai na praça, está cheio de gente esquisita. Você vai no shopping, está cheio de gente esquisita. Porque as pessoas não se parecem com a gente. Então a gente não pode simplesmente ter opiniões sobre os outros. A gente tem que se apegar ao fato. Quando a gente faz isso, a gente automaticamente para de julgar as pessoas. A gente para de julgar. A gente simplesmente vai avaliar os outros. Mas avaliação não é julgamento. Tranquilo aí? Primeira dica, assuma a responsabilidade pela sua comunicação. Se você tem essa dificuldade, ela não vai desaparecer sozinha, você vai ter que fazer alguma coisa para resolver isso. Segunda dica, pare de julgar. Terceira dica, simplifique as coisas. Simplifique as coisas. Seja mais autêntico, seja mais objetivo. Normalmente a gente dá aquela floreada nas coisas, né? A gente quer embelezar demais, burocratizar demais. Isso acaba dificultando o relacionamento, dificultando a convivência. Não porque eu preciso documentar, tem que ter um papel, tem que ter um recibo, não é assim que a gente faz? Não porque tem que ter mais isso e mais aquilo. Só que o tempo é muito precioso, né? Então quando a gente complica, a primeira coisa que dança é o tempo. Sabe por quê? Nós temos 4 valores que são valores universais, né? Que são os nossos recursos, o tempo que a gente tem, a energia que a gente deposita em cima das coisas, né? A nossa disposição e o nosso conhecimento. Então, quando a gente perde tempo, a gente fica impaciente. Sim ou não? Todas as vezes que você estiver de folga, no domingo, no sábado, você vai no supermercado, tá assim de gente lá que também está de folga. Só que a menina do check-out é lerda. Ela passa pela conta. E você fica ali, vamos menina, vamos. Não é assim, né? Só que você está de folga. Tá, não tá? As outras pessoas também estão de folga. Ou seja, você não vai fazer nada. Não tem um compromisso imediato logo depois. Só que por que a gente fica impaciente? Porque o nosso tempo está sendo desrespeitado. Esse é o efeito da burocratização, da complicação. Então, será que no nosso dia a dia a gente também não está complicando demais as coisas? Será que a gente não está impondo muito limite, colocando muita barreira, fazendo com que o outro perca tempo também? Então, tudo isso é coisa que a gente tem que avaliar, porque
partir do momento que eu começo a colocar empecilho no modo como você trabalha, eu estou te atrapalhando. Da mesma forma que o outro está atrapalhando você e por aí vai. A terceira dica, simplifique as coisas. Seja mais autêntico, mais objetivo. Falou legal? Tranquilo? A quarta dica é aprenda a ouvir, né? Aprenda a ouvir. Por que ouvir é importante? Vocês sabem, não? Certa vez Deus estava preocupado com a condição da terra e aí ele mandou um anjo entregar o segredo da felicidade. Aí o anjo rodou o planeta um ano, até ele subiu lá para entregar o resultado da missão. Deus disse para ele assim: e aí, meu filho, como é que foi? Lá, desculpe, Senhor, eu rodei um ano na terra para entregar o segredo da felicidade e não consegui, porque os humanos estavam tão preocupados em falar, eles não tinham tempo para escutar o segredo. Então, na maioria das vezes, a gente perde grandes oportunidades de melhorar os relacionamentos porque a gente não ouve. A gente fala na hora que era para calar. Então, nós precisamos entender que o grande comunicador não é aquele que fala muito, e sim aquele que escuta muito. Eu já passei para vocês as 4 formas de ouvir, né? Já passei? Já? Vamos rever? Você precisa ouvir com o coração. Isso é que dá empatia. Você precisa ouvir com o cérebro, através de perguntas eficazes. Essas perguntas eficazes colocam o cérebro na jogada, né? Por quê? Porque se eu não perguntar, como assim? De que jeito? Por que você viu a coisa assim? Por que o teu ponto de vista é esse? Eu não raciocino com você. Ok? Eu também tenho que ouvir com os olhos, que é aquele exercíciozinho que você gosta bastante, né? De olhar para cima, para os lados e para baixo. Todo mundo lembra? Uhum. Quem não viu isso aqui? Quem chegou depois? 4, 5. 10% do efetivo. Vamos rever. É o seguinte: todas as vezes que você movimenta os olhos, você ativa partes do seu cérebro responsável por pensamentos. Nós pensamos através de imagens, através de sons, através de sensações e emoções. Quando eu movimento os olhos para cima, eu ativo a parte do meu cérebro responsável por imagens. O canal visual da minha mente está aberto. Quando eu movimento o olho para o lado, né, lado esquerdo ou direito, eu ativo a parte do meu cérebro responsável por sons, canal auditivo. Quando eu movimento os olhos para baixo, à esquerda, eu estou conversando comigo mesmo. E quando eu movimento os olhos para baixo, à direita, eu estou ativando a parte do meu cérebro responsável por sensações e emoções. Então, para cá, tato, olfato e paladar. O que isso tem a ver com ouvir? Se eu estou conversando com você e percebo que durante a nossa conversa os seus olhos se mexem para cima, para os lados, para baixo à esquerda ou para baixo à direita, eu posso lançar mão de uma palavra que combina com o seu canal mental que está aberto. Então, por exemplo, se eu estou olhando para cima, é o canal visual. Muito pequeno, tá? Faz um nó maior. Vamos fazer um olho maior aqui. Para cima, canal visual. Se eu estou conversando então com você e eu percebo que você movimentou os olhos para cima, eu posso falar assim: você está vendo o que eu estou falando? Você está enxergando que é desse jeito? Como eu estou descrevendo para você? Por quê? Porque o canal que está aberto, qual é? O visual. Então, eu posso usar um verbo que remete àquele canal que está aberto. Ok? Normalmente, quando a gente vai passar uma instrução para alguém, e a pessoa faz assim, cara de paisagem, ela está pedindo para a gente repetir. Não é assim que a mãe da gente fazia? O que tem que buscar no mercado? Uma dúzia de ovo, macarrão, não sei o quê. Repete, não é assim? Então, a gente vai ouvir.
Normalmente, quando a pessoa movimenta os olhos para baixo à esquerda, ela quer ficar em silêncio, ela está conversando com ela mesma. Então é hora de quietinho. Então a gente ouve com os olhos quando a gente observa o que o outro está dizendo para a gente através dos olhos. Alguém sabe aí o que é empatia? Vocês podem ter ficado em aberto aí. Empatia é me esforçar para ver a situação do seu ponto de vista. Então imagina que eu tenho um óculos com a lente azul. Tudo que eu olhar, para todo lugar que eu olhar com aquela lente azul, eu vou ver as coisas em tom azulado. Não é assim? Se eu tiver um óculos com a lente vermelha, e colocar o óculos e olhar para as mesmas coisas, eu vou ver com a lente vermelha. Se eu colocar um óculos com a lente verde, para todo lado que eu olhar, eu vou ver as coisas em tom esverdeado. Empatia nada mais é do que tentar enxergar a situação pela lente do outro. Então você pode estar vendo de um jeito diferente do meu. Como a gente está conversando, e é importante me aproximar mais de você, eu preciso automaticamente me esforçar para entender o teu lado, o teu ponto de vista. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente não faz. A gente quer ver o nosso lado. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Está vendo como é que salva casamento isso aí? Salva, não salva? Todas as vezes que você aprender a ouvir com o coração, com o cérebro e com os olhos, nota 10. Aí você falou assim, mas há 4 formas de escutar melhor? É. E a outra forma, obviamente, é ouvir com os ouvidos, né? Você já reparou que o seu coração, você não precisa mandar ele bater. Ele bate involuntariamente. O seu pulmão é a mesma coisa. Só que você sabia que o seu ouvido também tem funcionamento involuntário? Se eu colocar uma música aqui, imediatamente você vai ser atingido pela música. Na hora que você percebeu que está ouvindo uma música, você já está escutando a música. O nosso ouvido tem funcionamento involuntário. Eu não preciso mandar o meu ouvido ouvir para ele ouvir. Entendeu? É por isso que você está deitadinho lá de noite, escuta um barulhinho na fechadura da porta, você acorda. Porque a audição está vinculada ao nosso instinto de sobrevivência. Tá bom? Ou seja, nós temos a capacidade de ouvir. Que muitas vezes nós não ouvimos porque não temos interesse na outra parte. Falta de audição ativa é, na realidade, falta de interesse. Você não tem interesse no que você está falando, para que eu vou ouvir? Estou até escutando um zunido, né? Vocês já repararam que está se desenvolvendo o hábito de ter uma televisão, um rádio ligado, algum barulhinho ligado o tempo todo? Você vai na casa das pessoas, elas estão almoçando lá na cozinha, a TV na sala. As pessoas se acostumaram com o chiado, né? Não precisa nem dar importância para aquilo. Só o fato de estar ligado. Rádio é a mesma coisa. Está ouvindo? Não, não estou. Mas pode desligar? Não, deixa, eu gosto de escutar um barulhinho, né? Assim, só que olha o perigo disso para as relações humanas. A partir do momento que eu tenho lá alguém falando na televisão, sem que eu precise dar atenção, quando eu estou na presença de uma pessoa física, real, eu tenho a mesma tendência de não dar importância para aquilo que a pessoa está falando. Eu me acostumei com chiadinho, né? Me acostumei com barulhinho. Ok? Vamos relembrar então? Assuma a responsabilidade pela sua comunicação. Segunda dica, qual é? Pare de julgar, apegue-se aos fatos. Terceira, simplifique as coisas. E a quarta, aprenda a ouvir. Ouvir com os ouvidos, com os olhos, com o coração e com o cérebro. A coisa mais gostosa que tem quando a gente está conversando com alguém, a pessoa vai perguntando, né? Senão ela está inteirada do assunto, está dentro do assunto com você. Vamos para a quinta dica? Aprenda a pedir o que você quer. Você quer uma coisa? Peça a coisa. Quem aqui já não teve a seguinte situação? Na hora que terminou o almoço, as mulheres vão saber falar disso com propriedade. Terminou o almoço, o maridão olhou no prato.
Vai bem, não tem ovo hoje, não tem bife hoje, mas o bonito não pediu, né? Não é assim? Ele não pediu, ele achou que você ia adivinhar. Não é assim? Achou que você ia descobrir do nada. Por que ele não pediu? Na vida acontece a mesma coisa, né, gente? Às vezes a gente quer aquele aumento, a gente quer aquele negócio, a gente quer aquele aumento, né? Você falou baixinho por quê? Só que a gente não pede, a gente nunca negocia, a gente nunca conversa, a gente nunca se expõe, a gente nunca pede exatamente aquilo que a gente quer. Quem nunca comprou uma blusinha e depois quando chegou em casa, não era bem essa que eu queria, tinha uma outra no manequim lá, mas eu fiquei sem jeito de pedir. Não é assim? Por que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente precisa entender que nós temos direito de receber as coisas. Nós temos direito de receber as coisas. Então, se você está se colocando numa situação, seja ela de compra, de venda, de se posicionar dentro de algum relacionamento, você tem o direito de expor a sua opinião. Bom dia. E expor a sua opinião na maioria das vezes, pedir exatamente aquilo que você quer. Então você corre o risco de nunca receber, nunca descobrir. Eu tenho um casal de amigos, eles completaram 55 anos de casado. O seu Vitor e a dona Dilson. E aí, esses dias conversando com o seu Vitor, ele disse assim: rapaz, você sabe que depois de 50 anos de casado, faz 5 anos que eu descobri que a minha véia não gosta de cozinhar. Cozinha por obrigação. Mas como assim, Vitor? Não é? E se ela gostasse de cozinhar, eu tinha comido muito melhor esses anos tudo, né? Só cozinha por obrigação. Então você nunca perguntou, nunca pediu para, não, tá bom. Nem pedi para ela fazer uma comida diferente, nunca pediu, né? 55 anos de casado. Então não deixa passar a vida, não deixa passar os 50 anos para você aprender a pedir as coisas. Às vezes é importante descobrir certas facetas do relacionamento antes. E não vai acordar. Lembra disso, hein? Lembra do ovo lá, lembra da Dilson. Se você não pedir, se você não falar, as coisas não vão simplesmente aparecer para você, não. Tem que começar a pedir, tá bom? Então, além de assumir a responsabilidade, além de simplificar as coisas, além de ser mais simples, objetivo possível, além de parar de julgar, além de ouvir, você precisa aprender a pedir. Peça as coisas. Ah, Simon, eu tenho essa dificuldade de pedir. Será que é por timidez? Será que é por insegurança? Será que é por medo? Não sei. Cada um sabe de si. É você quem vai ter que descobrir. Só que às vezes é preciso ser cara de pau. Tem gente que consegue as coisas na vida, não é porque é mais competente, é porque é cara de pau. O fulano chega e pede. Eu já dei para vocês aquela estatística da diferença entre as mulheres e os homens no mercado de trabalho? Não? Já? As mulheres não sabem pedir? As mulheres ganham 7,6% a menos porque não pede. Os homens já chegam pedindo e a mulher demora. O homem é muito mais objetivo na linguagem. Às vezes você vê pessoas menos competentes, não é assim, mas que conseguem obter resultado porque chegam e se expõem. Bom, tá tranquilo até aí? Quem é que sabe falar as 5 dicas que eu dei até agora? Nós já chegamos na metade. Quem é que vai saber falar as 5 dicas? Vale um DVD. Ninguém. Outra coisa. Certifique-se de que você foi entendido. Certifique-se de que você foi entendido. Se eu peço para você trancar a porta, e você não tranca, e eu, como pedi para você, como eu deixei na sua mão, para você resolver, eu também não verifico, eu corro o risco da porta ficar aberta. Agora se eu peço assim, olha, por favor, certifique-se de que a porta foi trancada. Certificar-se é ir lá e ver de novo. Está trancada mesmo.
Por que com aquilo que a gente fala para os outros, a gente não se certifica de que a pessoa entendeu? Já aconteceu aquela situação assim, ó. Ah, eu disse para ela, mas ela não fez. Não, você não falou para mim. Não, disse sim. Falei sim, você que não escutou direito. Isso aí, quase não tem. Eu sei disso. Eu sei que não tem. O ponto aí, gente, é que faltou se certificar que a mensagem foi entendida. Pensa lá no piloto que está dentro do avião. Pensa no piloto que está dentro do avião. De repente o general diz assim: atenção, capitão, bombardear o setor 5 do inimigo. E ele vai lá e joga a bomba no setor 25. Dá zebra, não dá? Dá zebra. Às vezes a gente está jogando a bomba no setor 25. Né? Então o que falta? E aí os militares nos ensinam muito, né? Porque no tiro de guerra, quem fez tiro de guerra? Quem já fez? Como é que é lá? O general, o capitão falou uma coisa, o tenente falou, todo mundo diz o quê? Sim, senhor, não, senhor, é isso, senhor, bababá, senhor, não é? Eles estão falando o tempo todo que eles entenderam a mensagem, sim ou não? Sim. Eles repetem as ordens mentalmente para poder responder sim, senhor. Então, às vezes, o que está faltando para a gente é aprender a repetir, né? Então, uma vez que eu disse uma coisa e você não repetiu, fez cara de paisagem, eu tenho todo o direito de pedir para você repetir. Esses dias um cliente meu, ele tem uma equipe com 12 funcionários. Eu falei para ele assim: Juninho, tem que pedir para repetir, cara. Ah, mas se eu pedir, vai dar a impressão que eles são burros. Eu não estou chamando eles de burro assim, mas não, você está evitando um problema. O que você prefere? Passar vergonha na frente de uma pessoa só ou passar vergonha na frente de um monte de pessoas? Que na hora que o erro aparece, a gente passa vergonha na frente de um tanto de gente, né? Então, às vezes, o que precisa fazer? Repetir. Certifique-se de que você foi entendido. Na dúvida, repita. Vamos repetir? Certifique-se de que você foi entendido. Na dúvida, repita. Vocês entenderam? Entendeu, né? Certifique-se de que você foi entendido. A 7ª dica, e essa eu acho que é uma das que salva praticamente qualquer relacionamento. Reconheça o que os outros têm de bom. Reconheça o que os outros têm de bom. Para que isso serve, sabe? Para evitar crítica, para evitar dúvidas, para evitar mal entendidos. A partir do momento que eu reconheço o teu esforço, aquilo que você está fazendo de bom, eu vou ser mais otimista, eu vou ser menos crítico, eu vou ser menos duro naquilo que eu estou fazendo. E na minha observação a seu respeito, né? A começar pelo fato de que, quando eu não reconheço o que você tem de bom, eu vou me apegar automaticamente àquilo que você tem de ruim. Isso começa a gerar conflito no relacionamento, né? É como no caso do namoro, né? No namoro a gente só vê a coisa boa. É assim? Por que você gosta do fulano? Ai, porque ele é bonito. Porque ele fala comigo de um jeito. Não é assim, né? Aí depois de uns 10 anos de casado, ai, eu não te aguento mais. Um ano? Por que você está reclamando? Ah, a toalha em cima da cama, toalha molhada em cima da cama, chinelo no corredor. A gente deixou de ver as qualidades, passou a ver só os defeitos. Quando a gente começa a ver defeito, automaticamente vai surgir pensamento crítico. Se a gente faz isso com alguém que a gente escolheu, e você sabe por que a gente não pode reclamar do cônjuge, né?
que é o único parente que a gente escolhe. Então, assim, seu pai, seus irmãos, mãe, né, primo, tudo vem pra gente não escolhe. Agora o cônjuge é o único parente que a gente escolhe. Logo, se eu reclamo da minha esposa, eu estou reclamando da minha própria incompetência. Fui eu que escolhi, né? Então a gente não pode reclamar, não. A gente tem que aprender sempre a ver aquilo que a pessoa tem de bom. Tá tranquilo aí, gente? Vamos relembrar aí as 6 e as 7. Certifique-se de que você foi entendido. E a número 7, veja sempre o que o outro tem de bom. Se você não tiver essa habilidade... Bom, vamos passar para a número 8? Vamos. Você sabe por que eu fico repetindo assim? Porque eu sei que é difícil de guardar, às vezes até eu esqueço. A número 8 é a seguinte, olha. Apuro no corpo. Vamos fazer esse teste? Fica de pé, por favor, todo mundo. Vou fazer vocês tentar. Olha que dica fantástica. Olha que dica fantástica. Todo mundo está me vendo? Sim. Bom, até os meus baixinhos lá no fundo estão me vendo, então. Todo mundo está me vendo? Você sabia que a maneira como você caminha indica o seu estado de espírito? Sabia? Com certeza, né? Com certeza. Tem gente que já pensou aí, no começo do mês, dia 5, do dia 5 ao dia 10, que a gente está com dinheiro no bolso, a gente anda assim. Vai chegando dia 20, a gente anda assim. Mas não é só isso não, tá? Vocês já viram nas reportagens lá, né? Na televisão, quando aparece o príncipe William e a Kate Middleton, ou o príncipe Charles e a Diana, como é que eles andavam? A referência aqui é um membro da realeza, tá? Então, sempre que você vê um membro da realeza andando, perceba que ele anda como se tivesse um fiozinho, um gancho, bem aqui na nuca, ó, que coloca o corpinho deles ereto. Não é? O corpo ereto não é assim, não. É assim. É assim. Tá? O corpo ereto facilita o fluxo sanguíneo. Você sabia disso? Você anda assim, você está olhando para baixo, você não vê perspectiva de futuro. Você anda assim, você está olhando para cima, daqui a pouco você começa a dormir acordado, né? Ficar olhando para a lua. Quem olha no horizonte é sempre mais otimista. Tem uma tribo no México que eles tinham como característica da tribo todos terem um comportamento depressivo. Sabe por quê? Eles andavam assim, ó, olhando para baixo. Quem olha para baixo é mais depressivo. Quem olha para cima sonha acordado. Então, você quer estabelecer uma maneira nova, né? Nova maneira de viver? Comece a olhar para o horizonte. Você vai ver que as suas perspectivas de futuro melhoram. Vai falar assim, nossa, o Simon está passando simpatia para a gente. Não é não. Ah? Não é não. É um segredo de linguagem corporal que muitas vezes a gente desconhece. Então imagine que você tem um fiozinho invisível, um fio de nylon, puxando você por aqui. Imagina, gente, põe a mãozinha na cabeça aí, acha a nuca aí, ó, acha a nuca. Você que está com o bracinho cruzado, acha a nuca aí. Imagina um fiozinho puxando você aqui, ó. Todas as vezes que você perceber que você está meio desanimado, aprume o corpo. Apruma o corpo. Bom, você vai ver que você vai falar até com muito mais clareza. Você desimpede aqui, ó, para que as pregas vocais vão ficar esticadinhas. Você fala e as pessoas entendem, né? Não é igual aquela menina que a mãe disse assim, vai lá e chama teu pai para dentro. Ela, não, você vai falar para fora, tá bom? Pode sentar todo mundo, obrigado. E aprumar o corpo, entendeu, né? Dica número 8, aprume o corpo. Fale para fora. Podemos falar para dentro, então. Podemos passar para a dica número 9?
cuidado com os relacionamentos de apoio. Sabe o que é um relacionamento de apoio? Nosso senso de identidade depende da resposta que os outros dão à nossa interação com eles. Isso você já sabe. Só que, uma vez que eu dependo da sua opinião sobre mim para formar a minha identidade, e não adianta você falar assim, eu não preciso de ninguém, não preciso de aprovação de ninguém. Precisa. Que até para tomar essa decisão de que não precisa da aprovação de ninguém, você teve que observar a reação do outro a você. Uma vez que a gente depende do outro para tomar uma decisão, para moldar a nossa identidade, a gente vai ao longo do tempo encontrando relacionamentos de apoio. São as chamadas muletas. São pessoas que a gente tem perto da gente simplesmente para reafirmar para a gente aquilo que a gente já acredita da gente. Ficou muito confuso, não? Relacionamento de apoio são aquelas amizades, aqueles colegas, né? Que a gente tem para reafirmar para a gente o que a gente já pensa da gente mesmo. Vou te dar um exemplo. Se eu penso que eu não valho nada, se eu penso que eu não tenho futuro, se eu penso que eu sou um fracassado, eu vou procurar relacionamentos que confirmem isso para mim. Então aí eu começo um namoro, um namorado judia de mim. Quantos colegas seus você já viu que a mulher não vale nada, mas ela judia do cara e o cara não larga? Não é? A expressão mulher de malandro saiu disso aí, né? Namora com o sujeito e fala, o cara não vale nada. Por que você não larga dele? Porque eu gosto. É um relacionamento de apoio. A pessoa confirma aquilo que ela pensa sobre ela mesma. Já fiz essa analogia aqui, ela é meio trash, mas vale a pena. O legista abre o sujeito lá na hora da morte, né? Vai fazer a autópsia. E aí ele começa a olhar lá, esse aqui perdeu o rim, esse aqui perdeu o fígado, esse aqui foi ataque cardíaco, esse aqui foi não sei o quê. Só que ele não consegue determinar o que levou o cara a começar a beber lá na infância, na adolescência. O que levou esse sujeito a ir para o bar pela primeira vez? Ninguém sabe. O que fazia esse cara se sentir estressado? Ninguém sabe. Provavelmente foi um problema de relacionamento. Ou foi um relacionamento de apoio, ou a falta dele. Porque quando eu tenho uma autoestima sadia, quando eu acredito muito em mim mesmo, a tendência é que eu me aproxime de pessoas que confirmem essa identidade. Então tome cuidado com os relacionamentos de apoio. Na maioria das vezes a gente se esquece disso, e aí a gente vai se aproximando de pessoas que vão manter a gente sempre do mesmo jeito. Na empresa isso é perigoso, por quê? Porque se eu tenho lá no meu setor 3 pessoas, e as 3 pessoas pensam do mesmo jeito, 2 delas estão sobrando, você concorda? Costumam-se dizer que os opostos se atraem, né? E às vezes isso é verdade. Às vezes você precisa ter pessoas diferentes, que pensam de uma forma diferente, que agem diferente, que têm uma outra visão de mundo, para ajudar você a crescer, ué. Se você ficar só com o mesmo pensamento, pensando a mesma coisa, sempre do mesmo jeito para sempre, você não cresceu nada, você não evoluiu nada intelectualmente. Tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí? Todo mundo entendeu o que é relacionamento de apoio? Podemos terminar então? Muito bem. Uma vez que eu fiz tudo isso, uma vez que eu simplifiquei as coisas, me tornei um melhor ouvinte, uma vez que eu parei de julgar o meu semelhante, eu simplesmente me apego aos fatos, e não opiniões, uma vez que eu comecei a me certificar de que eu fui entendido, uma vez que eu aprumei o corpo, comecei a falar para fora, tomei cuidado com relacionamentos de apoio, aí eu posso dizer que eu estou pronto para aumentar o meu círculo de amizades.
Tem pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa muito sozinha, eu não tenho amigos. Mas sabe por que eu não tenho amigos? Muitas vezes porque eu não sei ouvir. Muitas vezes porque eu confio nas pessoas erradas. Muitas vezes porque eu tenho relacionamentos de apoio. Muitas vezes porque eu passo a impressão de que eu sou uma pessoa desanimada, mesmo não sendo. Muitas vezes porque eu não sei ter uma relação sadia, eu complico muito, eu exijo muito da outra parte. Então, todas essas 9 dicas primeiras nos levam à 10ª, que é aumentar o seu círculo de amizades. É uma pena a gente chegar à idade adulta sem saber como conviver no mundo, né? Esses dias eu estava ouvindo uma palestra no YouTube sobre a literatura clássica. Não sabe falar de lei de novo, eu vou falar de lei de novo. Sabe por quê? Às vezes a gente se esquece que nós somos indivíduos da mesma espécie, mas também somos muito pessoais, muito particulares. Então pode ser que a pessoa termine a vida a pessoa pode terminar a vida sem ter vivido todas as experiências que um ser humano pode viver. Você encontra pessoas com 80 anos que têm experiência de vida, mas são ingênuas, são inocentes em outros assuntos. E a gente só consegue aumentar o nosso conhecimento sobre pessoas, sobre gente, quando a gente lê sobre gente. É por isso que existem os romances. Se eu leio algo do começo do século passado, eu vou entender o que era a cabeça de um brasileiro no século passado. Todo mundo fala de Dom Casmurro, do Silva, né? Só que essa literatura mostra apenas como era a cabeça dos brasileiros naquele tempo. Quem já leu Dom Casmurro sabe que o Bentinho Capitu lá conta a história de um adultério. Então talvez é até um pouco desanimador, né? Quem é que vai ler aquilo para falar assim: eu quero ser igual o Bentinho. Ninguém quer, né? Então comece a ler outros livros clássicos, romances, que mostrem para você a realidade de outras pessoas. E aí você aprende a se sintonizar no mundo. Eu agora estou lendo um livro chamado Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Já falei isso para vocês, né? Conta a história de um casal que na semana do casamento começa a aparecer um monte de pessoas na vida deles, e eles acabam sem poder concretizar o casamento deles. E por que isso é importante? Porque isso me ajuda a conhecer de gente. Se eu conheço de pessoas e sei me comportar no mundo, eu vou escolher melhores amizades. Essa é a dica número 10, tá? A dica número 10 é: aumente o seu círculo de amigos, de preferência com boas amizades, né? Com boas amizades. Nós já vimos em reuniões anteriores que a nossa autoestima depende também das amizades. Então será que às vezes você não está meio desanimadão, não está meio cansadão da vida, devido às amizades que você tem? Às vezes você está convivendo com as pessoas erradas. E às vezes a gente não escolhe direito, por pura e simples falta de conhecimento da realidade humana, da mente humana. Bom, eu espero que você tenha gostado, porque essas 10 dicas para melhorar a sua comunicação e seus relacionamentos vão estar lá na minha página no Facebook, vou colocar hoje. Eu espero que você acesse lá. É uma imagem azulzinha, tá? Então você pode curtir e compartilhar, para eu vou saber que você realmente viu. Tá bom? E por que eu estou falando de Facebook de novo? Porque o Facebook deu uma estragada no conceito que a gente tem de amizade. Às vezes a gente adiciona o fulano lá, mas se fosse ao vivo, a gente nunca chamaria o cara para tomar um café na nossa casa. Não chama mesmo a outra. Não chama e não mesmo, né? Porque o amigo virtual, na maioria das vezes, não quer o nosso bem, né? A pessoa está lá, adiciona você no Facebook só para ver a sua vida. Ver o que você está comendo domingo, né? A galera bate foto de prato para pôr lá. Mas acesse o Facebook para conhecer pessoas diferentes, mas principalmente para conhecer de gente. Quando você conhece de gente, você aprende a se sintonizar no mundo.
consequência natural é que você vai fazer melhores escolhas e com isso a gente chega ao ciclo de um relacionamento, né? Não adianta nada eu saber tudo isso e nunca me alargar, não fazer novas amizades. O ser humano, como ser social que é, ele precisa se relacionar com os outros. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, tá? Valeu!